Olá, estamos começando o nosso Hoje Pode. O assunto hoje vocês vão com certeza gostar muito, porque nós vamos falar de empreendedorismo social. O que é isso? Né? E vamos aí ver os resultados desse empreendedorismo. Estamos recebendo aqui a Natália dos Reis Martins, estou recebendo o Anderson e o Luciano. Quero agradecer já antecipando aqui a presença de vocês aqui no portal hojemaringá.com.br. É uma alegria e uma honra para a gente receber vocês aqui para falar de um assunto que é do interesse de todas as pessoas e que, na minha opinião, todos nós deveríamos participar de alguma forma, apoiando, ajudando, incentivando, enfim, fazendo a nossa parte para que o mundo seja cada vez melhor. E nós vamos falar aqui, quando se fala da Dignitar, né, nós vamos falar justamente a respeito de superações. E o que é mais interessante é como que você reúne pessoas para multiplicar os recursos necessários para que as coisas aconteçam. Eu queria então começar conversando aqui com a Natália. Natália, como foi a ideia de fazer a Dignitar? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Inês. Na verdade, a Dignitar começou como um projeto dentro da Universidade Estadual de Maringá. A gente começou em 2021 e começamos ali como a gente sabia que a gente queria desenvolver um projeto de empreendedorismo social. Então, a gente desenvolveu pesquisas e primeiro a gente achou o material. Então, a gente viu que a lona, né, o banner, era um plástico que era pouquíssimo lembrado quando a gente fala em iniciativas de reutilização e reciclagem. E aí, a partir disso, a gente começou a pesquisar um pouco melhor, e aí a gente conheceu um professor que nos conectou com o Kings, que já era uma associação e que já tinha resultados muito, muito positivos, e aí a gente se conectou para agregar ainda mais no trabalho incrível que eles já faziam. Então a gente começou com essas ideias, né? Com lona. Então o Kings faz parte do começo de tudo. Isso, eles já estavam como associação, né? Já eram um time. E aí a gente se conectou com eles desde o início. Desde o comecinho. Isso. E o 2021 era pandemia ainda. Isso, era pós-pandemia, né? Inclusive. Vocês ainda usavam a máscara já? Sim. Ainda. Então vocês se conheceram só pela metade, só pelo olhar. Verdade. Pô, que momento difícil que foi aquilo, né? Terrível. Sim. E então, começou em 2021, até que não faz faz pouco tempo, mas parece que ele cresceu bastante, né? A gente começou dentro do projeto de extensão, que se chama Enactus UEM. E aí, no finalzinho do ano passado... Como que é o nome do projeto? Enactus. Enactus. Isso. E é uma rede mundial, na verdade, de projetos que está presente em mais de 30 países. E aí tem aqui na Universidade Estadual de Maringá também. Então, eles funcionam como uma incubadora de projetos de empreendedorismo social. Empreendedorismo social. Exatamente. Que envolve também ambiental, sustentabilidade, tudo isso, né? São os 3 pilares que a gente trabalha. O ambiental, social e econômico. Ambiental, social e econômico. Isso. Esse faz parte aí do que vocês fazem. Exatamente. Bom, e aí vamos lá. O que é que vocês começaram fazendo e o que vocês fazem lá nesse projeto? Inicialmente a gente começou fazendo produtos a partir da lona, e aí a gente conversava muito, né, com os jogadores, com o Anderson, com o Luciano, para saber quais produtos a gente fazia. Então a gente começou fazendo a ecobag. Inicialmente era colado, e aí inclusive os jogadores que faziam com a gente ia lá numa sala, cortava e fazia colado os produtos. E aí ia testando, né? Quando os produtos davam errado, a gente fazia outro, dava errado, fazia outro. E aí, nesse processo, e hoje a gente continua alinhando os produtos com eles, eles testam com a gente, dão ideias, até porque, né, o nosso objetivo é que eles usem os nossos produtos, é fazer produtos que façam sentido para eles. Mas hoje é tudo costurado, a gente tem um processo mais consolidado, digamos assim, para fazer. E o que vocês fazem hoje? Hoje a gente continua fazendo produtos. Mas a gente aumentou o nosso portfólio e a gente aumentou o nosso posicionamento de marca também. Então, hoje a gente se posiciona como uma empresa. A marca é Dignitar. Isso, exatamente. Essa é a marca. Essa é a marca.
E tá bonita aí na sua. Essa ela fica assim, Isso. é escrita assim. Aham. Que legal, A gente tem muito essa camiseta bom. também. Tá. E tem muita gente que participa? Hoje a gente é uma empresa pequenininha, é só eu e o meu sócio. A gente começou. O objetivo é expandir, né, cada vez mais, mas enquanto empresa somos só nós. É pouca gente, Pouquinho. mas tem muita gente ajudando. Exatamente. É isso. O segredo aí são os voluntários. Isso, a gente tem muita parceria muito importante. O Kings a gente é um braço deles, eles são um braço nosso, assim, a gente trabalha junto sempre. Então é bem importante essa parceria que a gente tem com eles. Legal. Bom, nós estamos falando aqui de. Bom, quando ela falou lona, eu fiquei. Na hora não lembrei, mas eu fiquei pensando assim, lona. Né? Não, lona é matéria-prima para aquilo que vocês produzem, né? Para poder vender e para poder custear os projetos. É isso, né? Para explicar, porque o pessoal não tem como né, descobrir o que a gente está falando. Bom, mas daí você começou a falar de Kings, eu não quis falar no começo, até ia falar, depois nós vamos falar. Tá. Então eu vou perguntar para o Anderson, né? Anderson, o que é o Kings? Bom dia. Então, Kings também foi um projeto de extensão do eterno professor Décio Calegari, lá da Universidade Estadual de Maringá. E ele surgiu com o handebol. Existia basquete, na verdade o Kings já existe desde 1999. E aos poucos aí o Décio foi incluindo a parte do esporte, com o handebol em cadeira de rodas e o basquete. E em 2018, o nosso também saudoso Eurides Roques de Oliveira, que também se foi na pandemia, ele surgiu com a associação Kings. Então foi daí que ele começou a chamar novos jogadores, a trazer jogadores de fora, inclusive eu, sou pernambucano, o Luciano também é. E ele me convidou para vir jogar aqui, conhecer a cidade e tal. E você é de qual cidade lá? Eu sou de Recife, capital mesmo. Ah, é da Avenida Brasileira. O cara não é fraco, não. E aí ele me convidou e eu fui chamando alguns jogadores que já praticam esporte há muito tempo. Você, no caso, já era atleta? Já, sim. Eu sou atleta há 25 anos. Há 25 anos. Bom, o pessoal não está vendo, né? Porque você está muito bem sentado aqui, mas ele está numa cadeira de rodas, né? Isso. O que para vocês não tem problema nenhum. Não. Você começou a usar cadeira de rodas quando? Bom, na verdade eu tive poliomielite aos 2 meses de nascido. Então você tem uma história longa. Eu tenho uma história longa, E na verdade, eu não usava cadeira. Eu usei a cadeira depois que eu comecei a praticar esporte. E hoje, por incrível que pareça, eu me sinto mais independente na cadeira do que usando moletas. Você se sente mais à vontade? Mais à vontade. Posso fazer minhas coisas só e... Não que não precise de ajuda, mas eu me sinto mais independente na cadeira. Viu? E como que você fez para ficar forte desse jeito? Então, a gente treina porque, muito. Na verdade, chama atenção a sua massa muscular, né? A gente treina de segunda a sexta, a gente já tem um trabalho muito forte de treinamento, de academia, de nutricionista que vai nos acompanhando. Então, é uma trajetória muito longa para a gente se manter, né? Então, já tenho 46 anos e a gente tem que manter uma forma para ele poder lidar com esse campeonato da vida aí. Natália, o esporte está fazendo bem, né, Luciano, pro Anderson? Porque tá ali com cara de adolescente, Ele né? tá, né? Tá bem. Realmente. Olha, a água da Dignitar é boa, hein? A água do Kings é boa. Também do E Kings. voltando assim, falando da Dignitar, eu sou bastante suspeito a falar que depois que surgiu, eu abracei mesmo e comecei a dar informações de como fazer, porque o produto dele fazer bolsas de rodas para ele poder levar campeonato, que está nos ajudando muito. E a gente foi ajudando o outro, como ela falou, e ela dando as informações para ela, não, vamos fazer os escudos. Então foi um trabalho muito bom e eu tenho muito orgulho de falar do Dignitar e eu sempre falei isso para ela, de que o meu sonho é um dia poder esse produto Dignitar estar vendendo para todas as equipes de basquete e handebol pelo Brasil afora, porque é um material muito bom.
É um material muito bom É. e de uma ideia, De uma ideia brilhante. desculpa assim, mas melhor ainda. Sim, sim. Na com verdade, certeza. nada contra a matéria-prima, Sim, sim. mas a ideia, essa é muito boa, né? Muito bom. Porque não é pouca coisa, a necessidade de recursos de vocês é muito grande, né? Sim, sim. Então tem que ter realmente um trabalho que possa ajudar vocês, né? Não tem outra saída. Não tem. Bom, eu vou falar em seguida de um importante resultado do Kings. Eu vou deixar aí, é nacional, Tá. tá? Vou deixar para a gente falar na sequência e falar um pouquinho com o Luciano. O Luciano, para quem não ouviu de pé, ele tem 90. olha aí, 1,90 m, mais alto do que eu. E também vocês não têm como ver, ele perdeu uma perna, né? Isso mesmo. Uma parte da perna, Parte né? da perna, isso. E aí foi muito difícil isso? Bom Quando dia. foi? Bom dia. O meu foi devido a um câncer, osteosarcoma, né? Eu fui diagnosticado em 98, eu fiz quimioterapia há 8 meses. Em julho de 1999, fiquei na revisão, mas quando chegou fevereiro de 2000, o tornozelo inchou novamente, aí o médico disse, ou você ou a perna, né? Eu digo, é a perna, né? E o esporte entrou na minha vida, um amigo meu que fazia parte de uma associação, como o Anderson falou aí, eu sou de Pernambuco também, Recife, da região metropolitana do Recife, sou dali do Cabo Santo Agostinho, né? Onde tem aquelas praias feias, Porto de Galinha, tudo, essas coisas, tudo. Aquela área onde eu morava, né? E um convite, fui lá, fiquei um pouco meio assim, no início fiquei assim, porque impactou, né? Eu, de um dia para o outro, estava com 18 anos quando aconteceu isso. Não é fácil, é difícil, né? E para mim, o esporte, quando foi apresentado, para mim, entrou como um psicólogo. E aí eu vi o esporte, o basquete, eu digo, sentar numa cadeira, negócio meio... Você não usava a muleta, não usava a cadeira. Não usava cadeira, só usava moleta, isso mesmo. E aí teve que sentar na cadeira, e aí foi a hora difícil. É difícil, né? Depois foi difícil. Quando sentou, já não quis mais sair, né? Mas E você começou então como atleta que ano? eu comecei em 2001. Faz um pouquinho de tempo. Faz uns 20, assim, um total 25 anos, assim como antes, né? Eu tenho 46, vou completar 46 anos. Ah, Tô vocês vieram do mesmo lugar e têm a mesma idade. É. O ano de nascimento é o quê? 1960? 79. Ah, 79? 79. 79, Eu tô também. ruim de conta, hein? Mas tá bom. O esporte na minha vida entrou como psicólogo, né? E hoje ele tem nos levado a um patamar de alto rendimento muito grande. Não é fácil, é difícil, né? Como a gente vê a Natália aí relatando como se iniciou, gritar, essas coisas. Tudo no início é difícil, porque tem que ter isso e aquilo, mas quando você insiste numa coisa que lhe faz bem, que lhe tira, que lhe traz recompensa, você vai vendo as coisas deslanchar, assim, é muito prazeroso, né? E hoje o esporte em si, por mais que a gente vivemos dele, é prazeroso fazer aquilo, né? Se a gente olha há 25 anos atrás, assim, começou na minha vida como um psicólogo, porque não é fácil ser perfeito de um dia para o outro. Ele já 2 meses, né? O Anderson é uma história um pouco mais complexa, assim, mas de qualquer maneira ele já teve que, desde o começo, lutar, né, contra essa situação. Então, já tem uma adaptação já desde de criança. Principalmente nas escolas. É. As escolas de 80, meu primário. Assim, eu sempre falo agora na faculdade, que eu estou no 3º ano cursando Educação Física. E a minha infância foi de preconceitos, até na escola. Eu era isento, um exemplo, eu era isento da Educação Física. Só porque eu tinha uma deficiência. E não existia aquele que hoje tem muito, o trabalho de inclusão, para que pessoas com deficiência também O pessoal não participem. falava muito sobre isso, né? Não falava. Era um assunto desconhecido. Desconhecido. Até para os professores de falar, como é que eu vou fazer um trabalho com ele?
Agora, mal sabia ele que eu, como uma criança, no meu bairro, na minha rua, jogava bola na rua, num modo inusitado, com a mão no chão, e eu vivia com meus colegas lá, jogando bola. Você dava um jeito. Eu dava meu jeito. E na escola eu tinha que ficar sentado na sala enquanto meus amigos iam para o recreio. É complicado, É complicado. né? Eu ficava pensando, poxa, por que eles não... Eu tô falando de 87, 88, por aí. Estamos falando do século XX, É, o século das luzes. pois é. Então, eu ficava... E hoje não. Hoje eu vejo que as universidades vêm trabalhando com esse público, sabe? Do TEA em ação também que tem, né? Eu acho que é um. Eu até vou então aproveitar agora e perguntar para a Natália. Eu acho que é algo que vem acontecendo não apenas nas universidades, né? A sociedade hoje, as empresas, as organizações, e é um assunto falado constantemente, né? Com certeza. Inclusive, é um dos nossos objetivos enquanto empresa, é trazer o assunto da inclusão, principalmente a inclusão no esporte. Como o Luciano falou, do contato que a gente tem com eles, é muito que o esporte muda a vida das pessoas que se colocam, que se dispõem a jogar e a se entregar no esporte. E é isso que a gente busca, né? É trazer cada vez mais a oportunidade. Como o Anderson falou, às vezes ele não tinha nem a oportunidade de saber que ele gostava disso e que podia transformar a vida nele. Então, é permitir com que as pessoas tenham a oportunidade de experimentar, né? E aí testar. Então, é isso que a gente busca enquanto empresa. É além de apoiar esse tipo de causa, mas é também trazer a luz para que as pessoas vejam a importância de desenvolver movimentos, como o Anderson falou, de trazer a inclusão para dentro das empresas. Ou seja, as empresas são parceiras, têm a oportunidade de ser parceiras da Dignitar, né? Tem, com certeza. Porque vocês podem produzir brindes, Pode. não é verdade? Você Sim. pode produzir material para os colaboradores, não é verdade? Com certeza. Uhum. Tá. Se eu quiser ter um contato com a Dignitar, como que eu faço? A gente tem um Instagram, que é @lojadignitar. Loja Dignitar. Isso. E aí tem o nosso site também, mas aí no Instagram e no O nosso site Dignitar, lojadignitar.com. a loja também, Isso. Os lojadignitar.com.br. dois são iguais. Uhum. E aí, isso, .com, só .com. Ah, só .com, é por isso que eu perguntei, Aham. porque tem os .com, né? É isso mesmo. E aí podem estar em contato com a gente tanto pelo Instagram como pelo site. Lá tem o nosso contato direto também pelo WhatsApp. E aí a gente tá aberto para parceria, para fazer brinde, produto, a gente consegue personalizar os produtos. Então, Hoje vocês têm já empresas que são parceiras? Temos. A gente tem uma parceria com a Clean Sport Prime, aqui de Maringá. A gente tem agora a nossa parceria mais recente com a UNICV. A gente fez produtos, a gente recolheu os banners deles e devolveu em produtos para eles. E a gente tá... Muito, muito legal a isso, gente né? consegue fazer. Porque realmente banner a gente faz e depois não tem o que fazer com ele, tem. né? Uhum. E olha, inclusive quem tem banner pode ceder para vocês, né? Pode sim, a gente recebe Então, doação. você que está aí cheio, tem uma sala cheia de banner e não, antes de jogar fora, procura a Natália e a Dignitar, tá? Depois você vai me deixar o seu celular que a gente vai informar no hojemaringá.com.br. Nós temos uma reportagem que nós publicamos sobre causas sociais e ambientais dão vida a projeto de empreendedorismo social. Está aqui no nosso portal, hojemaringá.com.br, e aqui tem uma foto de várias pessoas em cadeiras de roda, e aqui tem uma cadeira de roda, esse menino. O que é a história dele? O de camiseta branca? Aqui, o menino, ele que está bem aqui. O Luca. O que é? Por que ele tem aquele? Ele tem a cadeira tem. Isso é uma cadeira de basquete. É de basquete essa aqui. Ele joga basquete? Ele joga, tem um projeto lá. Como é que é o nome dele? Luca. Luca. É Luca. Luca com 2C. É italiano. Italiano. Viu? E ele joga basquete. Qual o probleminha dele? Também é de infância, assim? Eu acho que sim. É uma foto forte, né? Tem bastante gente aqui. Você são- não está nessa foto, né, Anderson? Não, a gente tava... Eles são Então, na Itália. fora. Você estava na Itália. Bom, a outra coisa interessante. Vocês hoje,
vocês trabalham. Trabalhamos. O que vocês fazem? Nós somos atletas paralímpicos de basquete. É interessante porque quando eu perguntei a eles antes do programa aqui, eu perguntei se eles trabalhavam, ficaram se olhando assim. Nós jogamos. Não, mas são atletas profissionais. Não, eu estou dizendo, porque é treino todo dia. Treino Né? de segunda a sexta. Segunda a sexta. Segunda a sexta. Não é pouca coisa. Vocês estiveram pela Itália? Sim. O que vocês fizeram? Jogaram, claro, Jogamos jogaram a como temporada atletas, 2021. foram contratados. Em que países vocês já jogaram? Assim como muitos? São contratados e vão fora a questão da seleção. Com a seleção a gente conheceu vários países. Com equipes pelo país, no meu caso, só foi dois países que eu Jogou joguei por equipes, por assim. equipes de lá. Pelas Kings de lá. Pelas equipes de lá. Aí, ultimamente, a gente estava em Firenze, na cidade, e jogamos a temporada lá 2024-25. Você estava lá naquelas cidades feias, horríveis lá, cidade que não tem muito história bonita, nenhuma, né? Hã? Firenze tem uma história forte lá, realmente. Bastante. Muito legal. Uma coisa que eu queria perguntar então para vocês. Vocês chegaram agora do Centro de Paralímpico, né? Brasileiro. Isso. Centro Paralímpico Brasileiro, né? Vocês participaram lá do Campeonato Nacional de Handebol de cadeira de rodas. E parece que vocês foram relativamente bem, né? Então, o handebol em cadeira de roda do Kings é uma potência no país. São 15 edições de brasileiro, de nacional. E o Kings já foi para 8 finais e ganhou 5. Ganhou 5. Então é pentacampeão. Pentacampeão brasileiro. A quinta vez que vocês ganham. E 8 anos seguidos que a gente vai à final. 8 anos seguidos que vão à final. Bem, vocês estavam com o Cascavel engasgado, né? Isso, por 2 anos, Cascavel, que é uma grande equipe, e venceu esses 2 últimos anos para o Kings. E agora a gente trabalhou mais um pouquinho, né? Pra mim, são as E duas conseguiu. melhores, né? As duas Pra mim, melhores. King e Cascavel. Tem um pessoal do Ceará lá que no feminino, inclusive, eles Feminino, ganharam. feminino venceram. Mas eles também ganharam algumas vezes o masculino, né? Não, masculino no Ceará não. Não? Ceará não. Só no feminino. Só feminino. São as mulheres fortes do Ceará. Duas melhores equipes de handebol são paranaenses, né? O Kings e Cascavel. Pois é verdade. Pensando por esse lado tirando o maringaísmo, Isso. o Paraná aparece muito bem aí, né? Também. Inclusive tem a base, que a gente jogou 2 mundiais no Egito. Mundial de handebol. 2022 foi campeão mundial com a base dos atletas do Kings. Porque o handebol, quando é mundial, ele se torna misto. É uma mulher e 3 homens. Olha. E essa é uma modalidade que ainda não é paralímpica. Ainda não tem Paralimpíada de handebol. Não tem. Então, não tem porque precisa unificar as regras. Ainda está aquela briga na Espanha joga de um jeito, o Brasil joga de entendi. outro. Então precisa unificar para poder a gente lutar por uma vaga para jogar uma Paralimpíada, por exemplo. Então, lá fora joga misto. Então o Brasil fica lutando para que exista um campeonato mundial só feminino e um campeonato mundial só masculino. O que é óbvio, né? Assim, na óbvio. minha opinião. Né? Então, mas lá fora você joga misto. E eu vejo que se tornar paralímpica essa modalidade vai ter que ser misto. Você acha? Eu acho que lá, pelo poder que estão fazendo lá, o problema é que tem que unificar as regras. Que essas coisas de regras ainda é uma grande dificuldade até para arbitragem. Porque no Mundial apita-se de um jeito, aqui no Brasil se apita de outro. Então, aí os Estados Unidos já entrou também como uma equipe de handebol, foi vice-campeão agora, no ano passado, eu acho. E o Brasil, a gente foi em terceiro. E os Estados Unidos entrou na briga. Quem que foi o campeão? O campeão foi o Egito. O Egito? O Egito é uma grande... Inclusive a Federação Internacional de Handebol em Cadeira de Roda é no Egito. É lá. Então, a gente ficou em terceiro, no segundo Mundial que a gente foi, ficou em terceiro.
E os Estados Unidos foram vice-campeões. E como a próxima Paralimpíada vai ser em Los Angeles, então os Estados Unidos já está na briga para levar essa modalidade para fazer um torneio teste, para que as pessoas vejam esse torneio e ver que é uma coisa dinâmica, que é competitivo. Então, mas acredito que vai ser misto. E acho que o Brasil vai ser convidado, porque o Brasil é uma potência também no mundo. Que bom. Então temos uma viagem aí. Tem que fazer bastante bolsa aí. Tem que fazer. Bastante produto. Inclusive, eu levei uma bolsa do Dignitar para a Itália, porque ela sempre fica, ela confecciona, e eu, Natália, eu vou para tal lugar, ela vai fazer o teste. Não, a gente pode, os produtos a gente consegue ver no Instagram, Isso, e no site. Loja Dignitar, e no Isso. site também, Dignitar, lojadignitar.com.br. Só .com. Desculpa, .com. Isso é muito bom. Gente, tira o BR aí. Bom, isso aí é uma vontade de vender para o mundo inteiro, né? Começamos pensando Viu? Uma grande. coisa assim, pode acontecer sim, por que não? Sim. Gostei da ideia, muito da ideia, e já lembrando você que tem banner aí, que está num lugar fechado, depositado aí para ver o que vai fazer, fala com a Dignitar, faz a doação, coloca lá para eles poderem fazer mais bolsas, mais produtos, né? Com essa lona que foi um dia usada num banner. Sim. Você é do basquete, Sim, sou do basquete. e aí o negócio seu é cesta. Eu tô aprendendo, né? Tô aprendendo a fazer cesta. Já está aprendendo, né? Bom, mas com todo esse tempo aí que você já fez 50 mil cestas já? Eu não sei, já fiz muita. Eu não conto, mas já fiz muita, né? E também a gente jogamos também aqui o Parajapes, né? Que é do estadual, né? Assim, que foi aqui em Foz. E a final foi com Cascavel, né? Sempre eles lá? E como é que foi? Fomos campeão, né? Foram campeões, Parajapes. Parajapes. Isso é agora. Foi a semana retrasada, não sei. Agora, faz pouco tempo. Foi pouco tempo. Muito bom. A gente foi para esse regional em Foz e na segunda foi no domingo, chegamos no domingo em Maringá, na segunda fomos para o CPB. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, o que é mais complicado quando você já desde o começo, né, teve que lutar contra isso, tinha que inventar um jeito de jogar bola, tinha que ser criativo, né? Criativo, é. Além de lutar contra preconceitos e coisas assim. Sim. Mas você tinha 18 anos quando você se descobre sem a Isso perna. mesmo, né? Até de tudo acontecido, né? Até a perda da perna, não é fácil, né? Eu acho que você nasce perfeito e perder, seja toda uma vida na pré-adolescente, tudo, essas coisas, e acontecer tudo isso é difícil. No início, perda da perna, teve uma cena que até hoje vem à mente. Eu estava no Hospital do Câncer em Recife, todo o tratamento meu foi lá com o doutor Marcelo. Todo ano, quando eu ia lá, eu sempre visitava todo mundo, né? Porque me trataram muito bem, assim. Conheci muita gente boa ali e que me deram aquela força monstruosa. E eu vi duas crianças, mano. Eu ainda estava com a perna. Aí quando eu ia passando, elas estavam na minha frente, as duas sem uma perna, né? Aí eu me vi, porque eu estava lidando com um problema que qualquer momento eu poderia também perder a perna, não é fácil. E aquilo ali me deu força, ver o sorriso de cada um deles, dos dois, assim. Eu digo, pô, mano, eles são crianças, né? Imagina uma criança passar por certas situações e não tem como não saber distinguir a situação que é gravíssima, né? Digo, não, eu já tenho consciência, né? Eu já sou consciente, né, do que estou passando aí. Mas essas crianças não. E foi, depois, quando perdi a perna, como eu digo, no início foi lutar, porque o próprio preconceito vem de si mesmo, né? A própria capacidade. Começa por você. É isso mesmo. E tem que lutar contra isso, né? Você fala da aceitação, né? No caso dele, eu acredito que ele se aceitou mais rápido. Tem muita gente que sofre um acidente, não só com a... E para você se aceitar é muito difícil. Tem o acidente, tem as doenças degenerativas. Isso. E depois que você se vê numa cadeira ou com uma muleta, e
A gente conhece vários que se isolam para o mundo por causa de uma lesão, de uma deficiência. Mas também a gente conhece vários que se redescobriram depois de um acidente e hoje é muito feliz e leva a sua deficiência como nada, não vai ter problema com a deficiência. Levam do jeito que Deus manda para eles. Natália, eu acho assim, são exemplos de superação. Mas vamos lá agora, né? Eu acho que vale para todos nós, né? Todo dia nós temos algo para superar, né? Nós temos um objetivo a alcançar, então nós temos que ter criatividade, nós temos que ter disposição. Sim. Todo dia tem algo que nós temos que aprender também. Eu acho que essa é a grande mágica da vida, né? Com certeza. Mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Com certeza. Eu acho que a gente pode aprender muito com eles. E aí, cada vez que a gente conversa, eu aprendo mais, assim, sobre resiliência mesmo, né? Sobre como você lidar com a dificuldade, mas não, pera lá. E aí, volta e segue em frente. Então, eles são exemplos muito bons. Bom, além de todo esse apoio, eu vi fotos. Tem mais gente que ajuda também a fazer os produtos, né? Na produção mesmo, hoje a gente tem um braço social nosso, que são mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso. Que a gente capacitou para que elas conseguissem trabalhar com lona, né, que é um material diferente dos tecidos convencionais, e são elas que realizam a produção dos nossos produtos hoje. Então, Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma foto. Isso. Essa foto aqui, vou mostrar para o pessoal. Isso foi. Essa aqui foi no tempo da pandemia? Foi em 2021, né? Isso é quando os jogadores faziam com a gente ainda. E aqui quem que são? Ai, tem uma galera. Essa de rosa aqui é minha esposa. É? Ela também é cadeirante. Isso aqui é outro atleta. E o de cima aqui é o Jordan, que é atleta. São atletas. Ali eu vi tem que três um aí, atleta. tem 2 cadeirantes e um rapaz aí também que é atleta. Que é amputado, Mas tem aqui. E o restante é só alunos da voluntária. Era o pessoal da Enact. Você não viu aí. Bom, isso está no nosso portal hojemaringá.com.br, tem várias fotos lá daquilo que é feito. Achei assim espetacular a iniciativa. A sua formação é? Eu estou me formando em engenharia química. Você engenheira química. Eu pensei que você era assistente social. Então quer dizer que você vai aplicar a química, né, é uma forma de como transformar vidas, é isso? Exatamente. Porque eu acho que você vai continuar mais focada na Dignitar. Isso, Agora, hoje já é meu trabalho esse. O diploma vai ficar lá na parede. Bom, como transformar banners que você já usou, as lonas, que você não sabe o que você vai fazer com ela, com produtos que vão retirar isso do lixo, né? Você não vai jogar fora lá, então, e vai estar apoiando projetos de excelentes como o Kings, né? E, enfim, outros que venham, mas, enfim, muito legal essa iniciativa. Quero agradecer vocês por a gente ter conversado aqui sobre essa iniciativa da Dignitar e principalmente também agora, né, esse título brasileiro de handebol de cadeira de rodas, né? Não é pouca coisa. Parabenizar vocês por essa trajetória de atletas, por tudo que vocês já fizeram, né, na seleção brasileira, jogando em equipes de outros países. Desejar muito sucesso para vocês. Colocar aqui o nosso portal à disposição. Quero que você mande sempre, e você também, Anderson, informações sobre vocês. Nós vamos estar acompanhando a trajetória e esse trabalho que vocês fazem aqui no portal. Quem tiver interesse pode sempre estar acompanhando. E quero realmente ser um voluntário na comunicação, assim como a nossa querida Juliane Guzoni. E estamos aqui para apoiar um projetos tão importantes quanto esses, né? E desejar muito sucesso para vocês. Que bom que vocês vieram e que a gente pôde conversar. Muito obrigado mesmo. Pessoal, você que está aqui nos acompanhando, muito obrigado. Se inscreva no canal Hoje Maringá no YouTube e acompanhe o nosso portal hojemaringá.com.br, nosso Instagram, portal Hoje Maringá. Muito obrigado a vocês e até o nosso próximo Hoje Pode.